Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Estamos iniciando hoje uma série de mensagens no Evangelho de João. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns trechos, algumas partes desse Evangelho, não somente hoje, mas também nos próximos domingos, e oramos para que seja um tempo de bênçãos, um tempo de edificação para todos nós, esta pequena série no Evangelho de João. Então, nós vamos focar a nossa reflexão de hoje no capítulo 1, verso 43 em diante. Mas, para introduzir, encaminhar o texto, vamos ver o contexto, né? Eu convido você a acompanhar a leitura a partir do verso 35. Esse é o momento em que Jesus está convocando, está chamando os seus primeiros discípulos. Seus primeiros discípulos. Então, João descreve da seguinte maneira, João 1, verso 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Este João aqui é João o Batista, ou João Batista, ou João o Batizador. Ele estava na companhia de 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: "Eis o Cordeiro de Deus." Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: "O que vocês estão procurando?" Eles disseram: "Rabi, onde o Senhor mora?" Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: "Venham ver." Então eles viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Então André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: "Achamos o Messias." Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: "Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas." Cefas quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: "Siga-me." Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José." Então Natanael perguntou: "De Nazaré pode sair alguma coisa boa?" Filipe respondeu: "Venha ver." Venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: "Eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum." Natanael perguntou a Jesus: "De onde o Senhor me conhece?" Jesus respondeu: "Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira." Então Natanael exclamou: "Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel." Ao que Jesus lhe respondeu: "Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta." E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Amém? Que Deus nos ajude a entender e compreender a sua bendita palavra. Como disse inicialmente,
capítulo 1, especialmente a partir do verso 35, estamos em João, capítulo 1. Antes de prosseguir, eu quero deixar com vocês aqui assim um testemunho pessoal daquilo que eu sinto em relação ao Evangelho de João. Nós temos 4 evangelhos nas Escrituras, no Novo Testamento. Os 3 primeiros são conhecidos como sinóticos, porque têm a mesma ótica, têm o mesmo modo de enxergar o ministério de Jesus. Já o Evangelho de João, ele parte de alguns princípios bem distintos, bem diferentes, por isso ele é apresentado com uma outra ótica. João apresenta o Evangelho, apresenta Jesus de uma forma bem diferente dos demais evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, e confesso aos irmãos que tenho realmente um carinho muito grande, né? Toca muito ao meu coração o Evangelho segundo escreveu João. Mas aqui, então, nós temos esse momento em que Jesus está, digamos assim, recrutando os seus primeiros discípulos, chamando os seus discípulos para que possam acompanhá-lo nos anos que se seguirão, nos anos do seu trabalho, nos anos do seu ministério, aproximadamente 3 anos de trabalho, 3 anos de ministério. E, primeiramente, 2 discípulos de João Batista, quando ouvem Jesus dizer, ou ouvem João dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus, decidem segui-lo. Um desses 2 discípulos era André, irmão de Pedro. E então, a primeira atitude de André, depois de descobrir por si mesmo que Jesus era o Cordeiro de Deus, que Jesus era o Messias, é justamente chamar o seu irmão Pedro, é levar Pedro a Jesus. Levar Pedro a Jesus. Eu queria dizer aos irmãos que nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a desenvolver essa operação, André, no sentido de levar não apenas irmãos e irmãs da nossa família a Jesus, mas levar todos aqueles que estiverem ao alcance da nossa influência a Jesus, para que eles também, da mesma forma, cheguem à conclusão de que Jesus é o Salvador, de que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é aquele que havia sido prometido lá no Antigo Testamento para nos salvar, para nos resgatar dos nossos pecados. Então, André toma essa atitude que deve ser exemplo para cada um de nós, no sentido de conduzirmos as pessoas a um encontro com o Senhor. Mas o texto continua no versículo 43, e aqui no versículo 43 nós vamos encontrar Filipe. E eu gostaria de me basear especificamente nesta noite nesses 2 últimos personagens que aparecem nos versos 43 a 51, que são justamente Filipe e Natanael. Filipe e Natanael. Filipe era um judeu com nome grego. Um judeu com nome grego procedente de Betsaida, uma cidade que literalmente significa casa de pescadores, talvez por ser uma cidade situada à margem do Mar da Galileia, ou lago de Tiberíades. Pedro e André também eram dessa cidade e também eram pescadores. Não há uma referência a que Filipe fosse pescador, mas ele morava, entre aspas, na casa dos pescadores, né? Na cidade conhecida como casa de pescadores. E então é possível que ele também tivesse alguma relação com a pesca. Filipe ouviu Jesus lhe dizer simplesmente: siga-me. Siga-me. Diz o verso 43, você está comigo no texto? Está com a sua Bíblia aí? Aberta ou acessada no seu celular? No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Meus amados, eu creio que nós poderíamos parar por aqui e passar a noite inteira pensando naquilo que significa seguir Jesus. Poderíamos passar a noite inteira aqui e até mesmo extrapolar o horário costumeiro para terminarmos o nosso culto,
refletindo sobre o que significa andar atrás de Jesus. Mas eu gostaria de dizer aos irmãos, compartilhar com os irmãos algumas verdades sobre esse encontro de Jesus com Filipe e depois sobre o encontro de Jesus com Natanael e como esses encontros aconteceram e que lições a gente pode tirar para a nossa vida. O texto diz que Jesus encontrou Filipe. Foi Jesus quem se dirigiu a Filipe. Jesus foi ao encontro de Filipe e, de fato, o encontrou. Da mesma forma, Jesus está à sua procura hoje. Jesus está à sua procura hoje. A sua vida pertence a Ele, deseja certamente resgatar você para estar junto com Ele. Assim como um pastor que tem a sua ovelha que se perde e vai ao encontro, Jesus estava procurando Filipe e o resgatou, o encontrou. Jesus encontrou Filipe e é possível que ele estivesse ocupado com os seus compromissos, estivesse atarefado com a sua agenda, assim como Mateus, o publicano, estava sentado na coletoria de impostos. Há muita gente também que se acha ocupada demais para seguir Jesus, para encontrar-se com Jesus, mas ainda que estivesse porventura ocupado, Filipe encontrou um espaço na sua agenda para conhecer Jesus. E Jesus achou Filipe e Ele nos acha na nossa realidade de vida. Onde quer que estejamos, onde quer que nos encontremos, o Senhor vem ao nosso encontro e nos chama para andar com Ele, nos chama para seguir os seus passos, nos chama para pisar as suas pisadas. Como disse certo autor, nos chama para empoeirar os nossos pés como a poeira que sai dos seus pés, andando bem perto, andando bem próximo a Ele. Certo autor afirmou que a chamada de Filipe foi reduzida ao elemento mais essencial, mais fundamental. A chamada de Filipe resumiu-se à seguinte expressão: siga-me, venha atrás de mim. Essa expressão define o discipulado, define o nosso relacionamento com Jesus em termos muito mais relacionais do que intelectuais, espirituais e funcionais. Resume o discipulado em termos relacionais. Nós andamos atrás de Jesus, nós seguimos Jesus, porque queremos ter um relacionamento de amor com Ele. Seguimos a Jesus porque o amamos sobre tudo e sobre todos, e queremos ter um relacionamento autêntico, consistente, um relacionamento de amor com o Senhor. Esse mesmo autor afirma que não foram oferecidos a Filipe uma ideia para refletir, uma palavra de ânimo para experimentar e nem mesmo uma tarefa para executar, mas uma pessoa a seguir e a obedecer. Simples assim. Como é simples assim o Evangelho, como é simples assim o discipulado, como é simples assim seguir Jesus. Jesus ousou identificar-se como a fonte original de orientação de Deus. Seguindo Jesus, Filipe encontraria nele a orientação de Deus para a sua vida, encontraria o caminho certo a seguir, ele encontraria o encaminhamento melhor para as suas decisões, para as suas escolhas. Seguindo Jesus, ele encontraria a direção de Deus para a sua vida. O cristianismo, meus amados, não é um lugar para permanecer de maneira estática, mas uma estrada. Sim, uma estrada para se caminhar num belo companheirismo com Jesus, aquele que deve ser, pelo menos, o líder e Senhor das nossas vidas. O Senhor nos chama de onde estamos e como estamos. É verdade que Ele nos aceita como estamos,
porque o seu amor por nós é um amor transformador, é um amor que nos recebe como somos, mas se recusa a deixar-nos como somos. Ele nos transforma, Ele vai tratando a nossa vida, na medida em que o seguimos, Ele trata a nossa vida, para nos tornar parecidos com Ele mesmo, restaurando, portanto, a imagem de Deus na nossa vida, a qual foi estragada pelo pecado, a qual foi danificada pelo pecado na nossa existência. Porque Ele tem poder para transformar a nossa vida. Ele certamente transformou a vida de Filipe, Ele transformou a vida de Pedro, Ele transformou a vida de André, Ele transformou a vida de Natanael, Ele transformou a vida de Mateus. Ele pegou Mateus, um publicano, cobrador de impostos, corrupto, e transformou no Mateus, evangelista, que deixou essa pérola do Evangelho de Mateus, que é um tesouro para a igreja cristã. Que coisa extraordinária! Não importa o que você seja, não importa onde você esteja, saiba que Jesus está aqui hoje, chamando, convidando você, da mesma forma como Ele convidou Filipe, Ele está convidando a mim, você, a cada um de nós a segui-lo, a andarmos atrás dele. Ele está convidando você a sair da sua condição para experimentar a sua companhia transformadora, restauradora, modificadora. Filipe se dispôs a seguir Jesus. A pergunta que não quer calar é: qual será a sua resposta ao convite de Jesus? O que você fará com esse convite do próprio Cristo, Senhor dos céus e da terra, que nos convida a segui-lo? Quais seriam as implicações de seguir Jesus, além das que já mencionamos aqui? Simplesmente, seguir Jesus significa nos rendermos a Ele e deixá-lo dirigir a nossa vida, entregar o controle da nossa vida a Ele. Entregar o controle, entregar o governo, o comando da nossa vida ao Senhor, seguir o seu exemplo, seguir o seu modelo de vida. Isso vai exigir de cada ser humano simplesmente arrependimento e fé. Arrependimento é mudança de mente, mudança de atitude, mudança de coração. É aquele sentimento que enche o nosso coração quando reconhecemos os nossos erros, reconhecemos nossas falhas, reconhecemos que muitas e muitas vezes nos perdemos nos nossos próprios caminhos, nas nossas próprias escolhas, nas nossas próprias decisões, e nos esquecemos de buscar a direção de Deus para a nossa vida. Lembre-se sempre que arrependimento é a primeira palavra do Evangelho, e é impossível experimentarmos o Evangelho de Jesus, a boa notícia de salvação que temos em Jesus, sem nos arrependermos. Mas seguir Jesus também implica fé, confiança, porque você só anda atrás de quem confia. Você confia que essa pessoa o levará pelo melhor caminho. Você confia que essa pessoa levará você ao melhor destino. Por isso você anda atrás dela, porque você confia nela. Da mesma forma, precisamos confiar em Jesus. Seguir Jesus é andar com Ele. Andar com Ele. Quantos homens e mulheres nas Escrituras, a Bíblia Sagrada, foram conhecidos como homens que andaram com Deus? Em Gênesis capítulo 5, o autor sagrado fala sobre Enoque. Enoque andou com Deus. E andou com Deus tanto que Deus o tomou para si.
Deus o tomou para si. Essa é uma expressão tão linda, tão preciosa. Certo autor disse que é como se Enoque e Deus tivessem saído para caminhar. E os dois foram conversando, andando. E, de repente, Deus chegou para Enoque e disse assim: Enoque, eu acho que você está mais perto da minha casa do que da sua, então fique aqui. Enoque não foi encontrado porque Deus o tomou para si. Tamanha era a sua intimidade, tão profundo era o seu relacionamento com Deus. A Bíblia fala também, em Gênesis capítulo 6, que Noé andou com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a andar com Ele. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a seguir os passos de Jesus, no sentido de ter intimidade e ter profundidade nesse relacionamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versos 6 e 7, ele nos diz: assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele procurem andar, arraigados, edificados, fortalecidos e confirmados nele. Andem nele, vivam com ele, vivam nele, vivam nos propósitos dele. Esse é o Cristo que nos convida a segui-lo. Estamos dispostos a isso? Estamos dispostos a andar atrás dele? Filipe aceitou o convite. Filipe aceitou o convite de Jesus e o seguiu. E a sua experiência com Jesus foi tão extraordinária, que ele fez o mesmo que André havia feito com Simão Pedro. Assim como André foi logo procurar o seu irmão Simão para dizer: encontramos o Messias, Filipe fez a mesma coisa com o seu amigo Natanael. E disse a Natanael: Natanael, você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecê-lo. Ele é o Messias, ele é aquele de quem Moisés falou, a respeito de quem Moisés se referiu. Ele é o Messias, você precisa encontrá-lo. De onde ele vem? Ele vem lá de Nazaré. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Uma cidade tão desprezível, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A resposta de Filipe é simples: venha ver, venha e veja. Venha e veja. Quem foi esse Natanael? G. Kerson disse que Natanael era de Caná da Galileia. Ele lembra dessa referência bíblica que está lá em João capítulo 21, verso 2. João 21, em diante do capítulo 1, do versículo 1 até o final, é aquela história de Jesus já ressuscitado, encontrando com 7 discípulos ali na praia, no mar de Tiberíades. E ele contempla e realiza mais um milagre de uma pesca maravilhosa. Pedro convocou alguns dos seus companheiros de apostolado para pescar, e Natanael foi um deles. E lá em João 21 há uma referência de que Natanael era de Caná da Galileia. Os irmãos se lembram o que aconteceu em Caná da Galileia? Transformação da água em vinho, o primeiro milagre de Jesus. Nós vamos fazer uma menção mais adiante. Mas esse Natanael então era dessa cidade, uma cidade também da Galileia. Betsaida era da Galileia, assim como Cafarnaum, assim como Caná. E da mesma forma que os galileus eram frequentemente desprezados pelo povo da Judéia, parece que o mesmo acontece com Nazaré. A pergunta sarcástica de Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
provavelmente reflete mais do que uma rivalidade local entre as cidades. Da perspectiva de João, o fato de que Jesus foi encontrado em Nazaré não só obscurecia a sua imagem, ou melhor, obscurecia a sua origem, que era na verdade de Belém, mas também, para aqueles que não pesquisavam a fundo, refletia a sua auto-humilhação, a auto-humilhação daquele que desceu do céu, que abriu mão da sua glória e que veio até nós. Ele era conhecido como Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno, não como Jesus o belemita. Ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Em Belém ele teria certamente algumas implicações reais. Belém, cidade de Davi. E Jesus nasceu da linhagem de Davi. Seria muito mais chamativo dizer que ele era o belemita do que o nazareno. Nazaré era uma cidade muito humilde, muito pobre, muito simples. Alguns anos mais tarde, é interessante, em Atos capítulo 24, você vai encontrar Paulo preso em Cesareia. Durante um bom tempo ele permaneceu ali preso antes de ser levado até Roma para ser julgado pelo imperador, porque havia apelado para César. Ananias, sumo sacerdote, resolveu ir visitar Paulo e levou com ele um advogado muito famoso naquela época, chamado Tértulo. E Tértulo, então, apresenta a sua acusação a Paulo, a respeito de Paulo, ao governador Félix, dizendo que ele era um dos líderes principais. Diz assim: Paulo é uma peste e um dos principais líderes dessa seita dos nazarenos. Agora são os cristãos que são desprezados, os cristãos que são desprezados. Na mente de Natanael seria um absurdo vir alguma coisa boa dessa cidade de Nazaré. Como um bom estudioso, ele sabia que o Cristo não viria de Nazaré, viria de Belém. Mas ele não sabia que Jesus havia nascido em Belém. Filipe respondeu com a única resposta satisfatória possível: venha e veja. Venha e veja. Essa resposta representa um desafio, não apenas a narrativa dessa história, mas representa também um grande desafio a todos nós hoje, que somos convidados a vir e ver. A vir e ver. Filipe não ficou tentando convencer Natanael. Ele não ficou tentando convencer Natanael a respeito de Jesus. Ele simplesmente disse: venha e veja. Venha e veja você também. Venha e veja. Venha e veja o Senhor. O Senhor que está aqui para consolar e para confortar o seu coração. Venha e veja o Senhor que está aqui para transformar a sua vida e dar um novo sentido à sua existência. Jesus está aqui, venha e veja por você mesmo. Peça a Deus para abrir os seus olhos, a fim de poder contemplar o amor de Deus por você, a fim de poder contemplar tudo aquilo que Ele preparou para você, todos os planos e todo o propósito de Deus para a sua vida. Venha e veja. Esta igreja hoje se coloca na mesma posição de Filipe, dizendo ao seu amigo Natanael, e hoje nós estamos dizendo aos nossos amigos que estão conosco aqui no templo e aqueles que nos acompanham à distância: venham e vejam Jesus. Nós não estamos convidando você para vir ver simplesmente a estrutura da nossa igreja, como ela funciona. Você pode ver tudo isso, você pode ter acesso a todos os nossos documentos, você pode ter acesso a conhecimento a respeito de tudo aquilo que diz respeito a esta igreja centenária na nossa cidade.
Não estamos convidando você simplesmente para vir e conhecer a propriedade da igreja, mas para vir e ver e conhecer Jesus. Esse Jesus que nos encontrou na estrada da vida, que nos convidou a segui-lo e transformou a nossa vida, e tem transformado a nossa vida, e continuará transformando até chegarmos à eternidade. Ele está empenhado em fazer com que cheguemos à eternidade melhores do que estamos hoje. Que a sua obra avance em nossas vidas, que nós não ofereçamos nenhum tipo de resistência à obra que Ele está fazendo em nós. Venha e veja. Veja com os seus próprios olhos. Não permita que os seus olhos estejam obscurecidos, estejam vendados, a ponto de você não ver Jesus e ver o amor de Jesus, ver a salvação em Jesus, ver o propósito de Jesus para a sua vida. A Bíblia fala de inúmeras pessoas que, não percebendo a presença de Jesus, tiveram seus olhos abertos para contemplar a sua presença. Pessoas que tiveram experiências com Deus. Esse texto, como vamos ver mais adiante, ele traça um paralelo muito interessante com Jacó e a sua história. E um momento muito interessante na vida de Jacó é quando ele está fugindo do seu irmão Esaú. Sem nada, sem mesmo uma mala daquela pequenininha que a gente leva e pode colocar na parte interna do avião, na cabine do avião. Nada. A ponto de chegar à noite e ele apanhar uma pedra para fazer de travesseiro. E naquela noite ele tem um sonho e vê uma escada ligando o céu e os anjos de Deus subindo e descendo, subindo e descendo. E ele acorda dizendo: quão impressionante este lugar. Na verdade, Deus estava aqui e eu não sabia. Na verdade, Deus estava aqui e eu não tinha noção da presença dele. Na verdade, Deus estava aqui e eu não tinha percebido a sua presença junto a mim. Quantas e quantas vezes nós precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos para perceber que Ele está junto a nós, que Ele não nos abandonou nos desertos da vida, nas circunstâncias mais adversas da nossa vida. Que Ele abra os nossos olhos. Às vezes Ele vai precisar usar momentos dolorosos, momentos difíceis. A Bíblia fala a respeito de Jó. Eu não conheço alguém que tenha sofrido tanto quanto Jó. A Bíblia fala que ele sofreu tremendamente. Foi esmagado pelo sofrimento. A dor era tremenda. Mas no final daquela fase de sofrimento, ele pôde dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos podem ver o teu amor, podem ver a tua graça, podem ver o quanto tu és Deus, um Deus que se importa comigo e que está comigo a despeito de todas as circunstâncias. Poderíamos continuar falando sobre Jesus com muito prazer e com muita alegria. Poderíamos abrir o microfone para dar oportunidade a todos os irmãos e amigos que estão conosco para contarem suas experiências com Jesus. Mas eu queria dizer a você que nada disso substituirá a sua experiência pessoal com Jesus. Venha e veja. É algo que você precisa, é alguém que você precisa, melhor dizendo, conhecer por você mesmo. Nada substitui a nossa experiência pessoal com Jesus. É uma experiência pessoal e intransferível. Intransferível. Eu não posso ter essa experiência por outra pessoa e ninguém pode tê-la por mim.
ninguém pode tê-la por mim. O meu pai não pôde ter essa experiência por mim, eu não posso ter por ele, não pude ter por ele enquanto Deus nos deu convivência com ele. Eu não posso ter essa experiência pelos meus filhos, eles precisam ter, eles não podem ter essa experiência no meu lugar. Essa é uma experiência pessoal e intransferível. Você precisa vir e ver com seus próprios olhos quem é Jesus, experimentar Jesus com profundidade. Ele está convidando você para segui-lo, como convidou Filipe, não para ser um religioso, mas para ser um discípulo, para ser um seguidor do seu exemplo, do seu estilo de vida, do seu modo de vida. É isso que Jesus está fazendo conosco nesta noite. Veja o encontro de Jesus com Natanael. Você está comigo? Verso 47. Depois que Filipe convenceu Natanael a conhecer Jesus, ele foi caminhando e Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. A versão antiga diz: em quem não há dolo, em quem não há engano. Não há dolo, não há engano. Quando eu estava meditando nesse texto, meus irmãos, eu fiquei pensando assim: meu Deus, que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. O que Jesus disse a respeito de Natanael. Você tem noção? Você tem noção de que não foi Filipe quem disse a Jesus a respeito de Natanael: eis um verdadeiro israelita em quem não há fingimento? Não foi Filipe quem disse, foi o próprio Cristo quem disse a Filipe: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há hipocrisia, em quem não há fingimento, em quem não há engano, em quem não há dolo. O próprio Cristo, que conhecia tudo a respeito de Filipe e de Natanael, de mim, de você, esse Cristo disse a respeito desse homem: eis aqui um verdadeiro israelita. Um verdadeiro israelita em quem não há fingimento algum. Que Deus tenha misericórdia de mim, de vocês, de cada um de nós. Que Ele possa dizer a mesma coisa a nosso respeito. Que Ele possa dizer a mesma coisa a respeito de cada um de nós. E aqui sim, vale a pena destacar esse paralelo do texto com a história de Jacó. Eis aqui um israelita em quem não há dolo, em quem não há engano. Que palavra extraordinária é essa, que expressão extraordinária é essa de Jesus? Porque realmente ele nos remete a Jacó. E W.C. Taylor, missionário americano aqui em Recife, fundador da nossa igreja, que nos deixou um compêndio maravilhoso de 3 volumes, simplesmente sobre o Evangelho de João, com tradução e comentário, e graças a Deus eu tenho essa riqueza, esse tesouro. Ele fez um comentário muito interessante. Ele disse que Jesus se referiu a Natanael como israelita, não como um jacobita. É israelita, não jacobita, ou seja, é Israel, não é Jacó. Por que a diferença? Porque Jacó era o enganador, Jacó era o suplantador. O nome de Jacó significava isso: aquele que suplanta alguém, aquele que enganou o seu irmão Esaú. Depois foi enganado algumas vezes, até o dia em que ele se encontrou com o Senhor, saiu mancando, saiu ferido pelo Senhor, mas com seu coração transformado. Tendo sido expulso o Jacó do seu coração,
aquele homem se transformou no Israel. Porque Jacó, aquele em quem havia dolo, aquele em quem havia falsidade, engano, que foi capaz de enganar o seu próprio irmão, esse Jacó não servia para ser um patriarca da nação, não serviria em hipótese alguma para servir de alguma referência de Deus para os seus descendentes, para os seus filhos e para as gerações seguintes do seu povo. Não serviria, mas Israel sim, ainda que estivesse mancando, transformado por Deus, certamente seria completamente diferente. Este é um israelita em quem não há dolo, em quem dolo não existe. E William Carey Taylor diz que certas mentes são realmente enganosas, são de natureza sinuosas, diz ele, tortuosas, escorregadiças. Seu pensamento avança em curvas, seus motivos são dissimulados e confusos, e eles têm um coração dobre, têm um ânimo dobre, duplo. Ora estão de um jeito, ora estão de outro. São esses que fitam o olhar numa direção, mas remam numa outra direção. Estão cheios de reservas mentais e prevenções desconfiadas. Natanael era precisamente o oposto disso tudo. Essa realidade não tinha nada a ver com Natanael. E quando ele falava, era possível saber que ele dissera o que pensava e pensava ser verdadeiro aquilo que dizia. Não havia engano, não havia dolo nas suas palavras. Natanael não era um filho de Jacó, mas um filho de Israel. Não era o filho daquele manhoso suplantador, mas um israelita genuíno, com um coração puro, singelo, ingênuo, no íntimo tornado como uma criança em seu caráter. Jesus está dizendo que Natanael não é simplesmente um israelita, mas um tipo de israelita em quem não há falsidade, em quem não há engano. O elogio ganha profundidade extra, diz o D.A. Carson, à luz da explícita referência à história de Jacó nesses versículos. Sem dúvida, Esaú desprezou seu direito de nascimento, mas, na opinião do próprio Isaac, isso não tornava Jacó inocente nas suas atitudes. O próprio pai disse ao seu filho Esaú, Isaac disse a Esaú: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. Ao que Esaú replica: não é com razão que o seu nome é Jacó e já me enganou 2 vezes? Mas Jacó veio a ser chamado Israel após ter um encontro transformador com Deus, que transformou o seu caráter, transformou a sua vida, e por isso Natanael era sem falsidade, era um israelita sem falsidade, um Israel e não um Jacó. Ele era digno de receber a bênção pronunciada no Salmo 32, verso 2. Como é feliz, como é bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há dolo, em quem não há fingimento, em quem não há hipocrisia. Mas o fato talvez mais interessante nessa história é que esse homem íntegro, e a NVT, nova versão transformadora, traduz justamente essa expressão sem hipocrisia, sem fingimento, como Natanael era um israelita verdadeiro, um homem íntegro. Apesar dele ser um homem íntegro, ser um só, não ser 2 nem 3, dependendo dos ambientes, ser uma pessoa sem fingimento, ele não conhecia Jesus. Ele não tinha tido ainda uma experiência com Jesus. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode ser um bom marido, um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, um bom aluno, pode ter tirado a melhor nota na redação do Enem, mas não se esqueça que você precisa de Jesus.
Não se esqueça que você precisa de Jesus. Não se esqueça que você precisa conhecer Jesus pela sua própria experiência. Venha e veja. O convite de Filipe a Natanael, esta igreja proclama hoje a você, ao seu coração. Venha e veja. Venha e veja o Cristo que conhece você por dentro e por fora. Venha e veja o Cristo que não apenas vê quando estamos debaixo de uma figueira, mas que vê até mesmo o nosso coração quando estamos debaixo de uma figueira. Vê os nossos pensamentos. O que Filipe, o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira, nós não sabemos. Mas Jesus sabia. O que ele estava pensando debaixo da figueira? Alguns autores dizem que o ambiente embaixo da figueira era um ambiente propício à reflexão, em que muitas pessoas iam para lá e ficavam lá nos seus momentos de reflexão, lendo alguma coisa, refletindo sobre alguma coisa, em algum momento de oração. O que Natanael, melhor dizendo, estava fazendo debaixo da figueira, nós não sabemos. Mas certamente, quando Jesus disse: Natanael, eu vi você debaixo da figueira, isso mexeu no coração dele. Isso mexeu. E ele disse: eu estou diante de alguém que me conhece. Sim, ele conhece. Ele conhece a mim e a você melhor do que nós mesmos. Conhece nossas dores, nossas angústias, nossos problemas mais íntimos. Ele conhece os seus segredos, Ele sabe onde estão as suas feridas, Ele tem diagnóstico preciso, não apenas para tratar o seu corpo, mas para tratar a sua alma também, o seu coração. Ele é capaz de tratar o seu coração como nenhum cardiologista pode fazê-lo. Esse é o Cristo a quem esta igreja proclama e convida você a vir e ver. Natanael, quando ouviu aquela expressão, ele disse: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E no verso 50, você está comigo no texto? João 1, verso 50, ao que Jesus respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem foi que viu o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo? Jacó, naquele sonho. Mais um paralelo com a história de Jacó. Jesus está dizendo aqui: olha, se vocês seguirem a mim, se vocês vierem atrás de mim, vocês verão o céu aberto. Vocês verão o céu, o próprio céu. Vocês estão dizendo um para o outro: achamos o Messias, achamos o Salvador. Vocês verão o céu aberto e Deus, o próprio Pai, dizendo: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria. Este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Vocês verão o céu aberto, vocês verão o céu fazendo coisas extraordinárias na terra. E durante o ministério de Jesus, meus amados, o céu se abriu. O céu se abriu. O capítulo 2 de João até o capítulo 12 é conhecido na literatura como o livro dos sinais. O livro dos sinais. Porque os milagres em João, diferentemente do que acontece nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho de João, no Evangelho de João, os milagres são sinais. São sinais da glória de Deus, são sinais da graça de Deus, são sinais do amor de Deus para com as pessoas.
E 3 dias depois, veja o que diz o verso 1 do capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. E aí a gente deixa o capítulo 2 para domingo que vem. Mas o céu se abriu em Caná da Galileia, cidade de Natanael. O céu se abriu e Deus fez uma obra extraordinária num casamento. Se andarmos com o Senhor, certamente Ele nos permitirá ver coisas maiores, nunca melhores, mas Ele certamente nos permitirá ver coisas maiores, extraordinárias. Ele nos permitirá ver aquilo que só Ele pode fazer, obras que literalmente são do tamanho de Deus e que somente Deus pode fazer, milagres extraordinários dentro de nós, ao redor de nós, para edificar a nossa fé e transformar a nossa vida. Temos 2 convites aqui nesse texto. Siga-me, venha e veja. Qual será a sua atitude? Qual será a sua resposta aos convites deste texto, aos convites de Deus para você nesta noite? Vamos orar ao Senhor? Você pode fechar seus olhos para falarmos com Deus. Pai celeste, Deus bendito, por favor, contempla-nos aqui. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a seguir-te com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor amado, a experimentar-te, a não basearmos, ó Deus, o nosso relacionamento contigo em teorias e experiências de outros. Conhecermos o Senhor por tabela, por aquilo que os outros disseram, por aquilo que os outros experimentaram, mas permite a cada um de nós termos as nossas próprias experiências com o Senhor. E que hoje, ó Deus, Tu mova os nossos corações a seguirmos o Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Faz, ó Deus, esta obra, Pai, em nosso meio, e manifesta a Tua glória e Teu poder, ó Deus, entre nós também. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. De pé, vamos cantar ao Senhor.